Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 60. Panchanamapi koshanam Nishedhe yuktita shrutehe Tam nishedhavadhi sakshi bodharupo vashishyate. O tópico Atma, Anatma Viveka ou Panchakosha Viveka está sendo discutido nestes versos, que por acaso é a resposta da 7ª pergunta do aluno. Em Panchakosha Viveka, cada kosha foi definido, e cada kosha foi apontado como Anatma. Significa que é algo diferente de eu. Anatma significa que não pode ser incluído no significado da palavra eu, Atma. Anatma significa diferente do Atma, diferente do ser, diferente de mim. E já que Anatma é diferente de mim, não deveria realmente ser incluído no significado da palavra eu. Isso significa que eu deveria excluir esses 5 koshas. Naturalmente surge a pergunta: se eu excluir os 5 koshas como Anatma, então o que é eu? O abençoado eu? O ser? Atma? Parece que nada fica de fora. E portanto surge a pergunta: o que é Atma? E isso está sendo dito no verso 60, que vimos na última classe. Panchanam api koshanam nishedhe sati. Se os panchakoshas forem descartados como Anatma, excluídos de mim, yuktitaha shrutehe, com a ajuda de Shruti Pramanam, muito importante, bem como yuktitaha, raciocínio, e podemos adicionar anubhava, ou experiência também. Uma vez que tenhamos excluídos os panchakoshas, o que resta é chamado de Tam Nishedha Avadhihi. Avadhihi significa o restante, o que permanece depois que tudo é purificado. Nishedha Avadhihi Sakshi. Aquilo que é deixado para trás é Sakshi. Bodharupaha, a testemunha do Panchakosha, a testemunha da negação do Panchakosha, a testemunha da exclusão do Panchakosha. Isso é Bodharupaha, é da natureza da consciência pura. E quando digo consciência, você deve se lembrar dos 5 fatores. Apenas a consciência de 5 fatores, a Vashishyate, permanece. E essa consciência que permanece, diferente da matéria, é o princípio espiritual chamado Atma. Esta resposta será consolidada nos versos seguintes. Então, Acharya apresenta o que é o significado revisado da palavra eu, conforme apresentado pelo Shastra. Atualmente, temos um eu duplo, o eu convencional e popular, como as pessoas mundanas o entendem, o Laukika Aham, e o significado revisado da palavra eu, conforme apresentado pelo Shastra, o eu purificado, o eu limpo, Shodhita Aham Padarthaha. A palavra sânscrita usada é Shodhita Aham Padarthaha. É o significado revisado da palavra eu. E mais tarde, vamos usar 2 palavras técnicas. O significado comum da palavra eu é chamado Vacharthaha. E o significado revisado da palavra eu será chamado Lakshyarthaha. Vachyartha e Lakshyartha, devemos nos familiarizar com elas. Portanto, Shankaracharya está consolidando o eu revisado, o Lakshyartha, o Shodhita Aham Padarthaha, nos 5 versos seguintes, 61 a 65. Shodhita Aham Padarthaha, Aham Pada Lakshyarthaha, o significado revisado da palavra eu. Muito importante para o desenvolvimento posterior.
Entraremos nessa parte. Verso 61. Yo yamatma svayam jyotihi panchakosha vilakshanaha avasthatraya sakshi san nirvikaro niranjanaha sadanandasa vinyeyaha svatmatvena vipaschita. Yaha. A palavra Yaha deve estar conectada com a segunda linha do shloka anterior. Yaha avashishyate. Aquilo que permanece após a negação do Panchakosha, aquilo que é o restante, Ayam. Essa consciência remanescente, a consciência residual, é chamada Atma, que é o verdadeiro ser, o verdadeiro eu, o eu revisado. E qual a natureza desse eu refinado? Isso é descrito. Svayam Jyotihi é o princípio consciência, que é autoevidente, que não precisa ser revelado por operar qualquer instrumento de conhecimento. Mesmo a operação sensorial não é necessária para revelar essa consciência autoevidente. Portanto, a consciência é chamada Svayam Jyotihi. Todo o resto é revelado pela consciência. Então, todos são chamados de Prameyam. Aquilo que é revelado pela consciência é chamado de Prameyam. A consciência não é revelada por meio de um processo, porque ela é auto-revelada, sempre revelada. Portanto, ela é chamada de Svayam Jyotihi, Svayam Prakashaha, Aprameyaha, etc. Um conceito muito, muito profundo. Svayam Jyotihi significa auto-evidente ou auto-revelador. É a natureza da consciência. E também Panchakosha Vilakshanaha. É distinta do Panchakosha. Como mencionei nos 5 fatores, a consciência é um princípio espiritual existente independentemente. Independente de quê? Panchakosha Vilakshanaha. Não é um atributo do Panchakosha. E Avasthatraya Sakshi é Sakshi, testemunha. Testemunha significa conhecedor, experimentador, revelador. Usarei a palavra revelador. Ela revela tudo, não por um processo, mas por sua mera presença. O revelador imutável de tudo é chamado Sakshi. É o Sakshi de quê? Avasthatrayam. Um conceito muito importante. Avasthatraya Sakshi. A Mandukya Upanishad é apresentada neste ângulo. Avasthatrayam significa os 3 estados de experiência. Isso significa que, mesmo no sono profundo, onde todos os instrumentos de conhecimento são resolvidos, Pratyaksha, Anumana, Upamana, Ardhapati, todos os Pramanas estão dobrados em Sushupti Avastha. Mesmo quando os instrumentos reveladores estão dobrados, a consciência continua a se auto-revelar. E não apenas se auto-revela, como também revela a ausência dos Pramanans em Sushupti Avastha. Portanto, Avasthatraya Sakshi, a testemunha, a reveladora dos 3 estados de experiência, vigília, sonho e sono. E uma palavra muito importante, San. San significa ser assim. E Nirvikaraha não sofre nenhuma mudança. Todos os outros Pramanas se cansam. Se você usa os olhos sentado em frente ao computador, os olhos se cansam. Não conseguem enxergar com clareza. Todos os órgãos se cansam. Até a mente se cansa. Porque todos servem como reveladores por meio de modificação ou mudança. Enquanto que a consciência é Nirvikaraha, revela-se imutavelmente. E Niranjanaha. Niranjanaha significa que é imaculada, sem mácula, pura. Assim como a luz que permeia a mão suja, revela a mão. Mas mesmo assim a luz não é contaminada pelas impurezas da mão. Ela é incontaminada,
mesmo estando em contato com tudo. Mantendo-se distante, algo pode ser puro. Não estamos falando disso. É imanente e ao mesmo tempo transcendental. Está junto com tudo, mas não está associada nem é afetada por nada. Isso é chamado de Niranjanaha, transcendental. E Sadanandaha, muito importante. Aqui, apenas agora, Anandaha é introduzido. Mas eu introduzi este tópico antes. A felicidade é a própria natureza de Atma. Eu disse isso ao discutir Anandamaya Kosha. Lá dissemos que a felicidade se reflete no Anandamaya Kosha. E se existe felicidade refletida, temos que falar sobre a original. Essa felicidade original está sendo introduzida aqui. Atma é Bimba Anandaha. Portanto, ele é Sadanandaha. Observe que não dissemos Atma é feliz. Muito cuidado. Ser feliz significa possuir felicidade. Atma não possui felicidade. Atma é a felicidade em si. Portanto, ele é sempre felicidade. E não apenas isso. Não há flutuação ou gradação em Atmananda. A única coisa desfavorável é que, embora Atmananda seja original, imutável, eterno, Ananda, Atmananda, sendo eu mesmo, ele nunca estará disponível como um objeto de experiência. Assim como eu nunca posso experimentar meu próprio rosto. Da mesma forma, Atmananda nunca é experienciável como um objeto. O que pode ser experimentado é apenas a versão refletida. Toda a felicidade experiencial é apenas a versão refletida. Portanto, a reflexão será temporária, permanecendo apenas enquanto o meio refletor, uma mente tranquila, despreocupada e serena, estiver disponível. Mas aqui estamos falando do não experiencial, não graduado, sempre disponível, original Ananda, o Atmananda, que é a própria natureza de Atma. Palavra muito importante, Sadanandaha. O Pramanam é Taitriya, Ananda Atma. Então, Sadanandaha, Sa Vinyayaha. Esse Atma deve ser compreendido ou conhecido. Naturalmente surge a pergunta, como posso conhecer Atma? Porque no momento em que eu conheço, ele se torna um objeto conhecido. Como posso experimentar Atma? No momento em que experimento Atma, a qualquer momento, inclusive em Samadhi, Atma se torna um objeto experienciável, o que não é correto. Então, se Atma não é um objeto experienciável, como posso conhecer Atma? O professor dá a resposta. Saha Vinyayaha. Este Atma deve ser conhecido. Como? Svatmatvena. Como eu mesmo, sem objetificação. Svatmatvena significa que deve ser conhecido como eu. Deve ser reivindicado como eu, cultivando o pensamento relevante. Esse pensamento é Panchakosha Vilakshana Atma Aham Asmi. Eu cultivo um pensamento que é significativo para mim. Esse Atma sou eu mesmo, não objetificável, mas reivindicável como eu. Este conhecimento sem objetificação, ou este assumir sem objetificação, é chamado de Aparoksha Jnanam. Sempre que falarem sobre Atma Anubhava, devemos entender que se trata de Aparoksha Jnanam, ou seja, afirmar, eu sou Atma. Isso requer uma mente muito, muito sutil. Caso contrário, tudo isso será apenas um monte de palavras. Você dirá, essas palavras são maravilhosas, mas eu não consigo entender o que você está tentando transmitir. Então, tudo o que eu disser agora, se você for capaz de acompanhar, você tem uma mente sutil. Mas se você não for capaz de acompanhar, não precisa se sentir mal. Você continua ouvindo. A própria repetição do Shravanam torna a mente cada vez mais sutil. Não se preocupe, continue estudando, continue ouvindo. Avretehi asakrita. A repetição do Shravanam é necessária.
Paunaf Punyena Shravanam Kuryat. À medida que você ouve repetidamente, tudo que estou dizendo agora, palavras como assumir sem objetificação, farão sentido. Aqui, a Acharya usa a palavra vipaschita por um estudante inteligente, um estudante de mente sutil. Na verdade, as variedades de upasanas têm o propósito de tornar a mente sutil. A upasana mais sutil é a meditação no espaço, Akasha Upasana, mencionada na Taittiriya, Chandogya. Todas elas têm o propósito de tornar a mente sutil, para que eu possa captar estas palavras até mesmo enquanto o Guru as repete. Então, o que é Atma? Eu sou Atma, iti vigneyaha. O aluno da Kena Upanishad responde: Ó professor, eu conheço Atma. Não que eu conheça Atma, eu sei que eu não sei. Ele usa as palavras de forma ardilosa para transmitir a ideia de que Atma não é um objeto conhecido, nem um objeto desconhecido. Atma é eu, o próprio sujeito. Isto é Atma Jnanam. Então, Vipaschita. Vipaschit significa um intelecto sutil. Vipaschita Dvitiya Vibhakti. Vipaschita Vigneya, na voz passiva. Deve ser conhecido desta maneira. Este eu é chamado de eu revisado. Shodhita Aham Padarthaha. Aham Pada Lakshyarthaha. E aqui, o aluno que está ouvindo esta mensagem pela primeira vez não consegue captar a mensagem. Ele sente que o Vedanta é um amontoado de palavras que não parecem fazer sentido. Por respeito ao Guru, ele pode acenar com a cabeça, ele pode dizer, a classe é maravilhosa. Mas se o Guru perguntar, o que eu disse? Eu não sei. Portanto, o Shishya fica sobrecarregado. Assim, seu cérebro não consegue avançar, indicando que esta é a experiência de todo estudante quando estuda Vedanta, seja Tattvabodha ou Vivekachudamani, pela primeira vez. Inicialmente pode fazer sentido, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha e tudo mais. Mas quando chegamos a Anandamaya Kosha, Karana Shariram, e descartamos tudo isso e chegamos à consciência e afirmamos, eu sou consciência, de repente o estudante descobrirá que estou entendendo as palavras, mas não o significado. Todo estudante enfrentará esse problema. Estou dizendo isso porque, se acontecer com você, você não precisa se sentir mal. Você só precisa continuar, mesmo que não entenda. Continue de novo e de novo. Aqui o Shishya está confuso, perplexo. Então ele faz uma pergunta muito natural. Nós veremos. Então, Svatmatvena, estudantes de sânscrito, Itam Bhavetatiya. Atma deve ser conhecido ou reivindicado desta maneira, como eu sou. Agora, Shishyaha Uvacha. Leremos 62. Michyatvena nishidheshu kosheshveteshu panchaso sarvabhavam vina kinchite na pashyamyatra he guru vinyeyam kimo vastvasti svatmanatma vipaschita. Shishyaha Uvacha. Shishya perguntou: Rei Guru, tenho dificuldade em compreender sua mensagem. Ele diz: Eteshu, Panchasu, Kosheshu, Nishidhesu, Mithyatvena. Suponha, como você ensinou, que eu negue cada kosha um por um. Annamaya não é Atma, Pranamaya não é Atma, Manomaya não é Atma. Assim, eu continuo negando o mundo, negando os koshas, negando os pensamentos, porque os pensamentos também são revelados pela consciência. Suponha que eu continue negando. Nishidheshu. Nishidheshu significa suponha que todos sejam negados. Mithyatvena, como Mithya. Aqui traduziremos Mithya como Anatma. A palavra Mithya nós já vimos antes. Se você se lembra do significado da palavra Mithya, você tem sorte.
Caso contrário, por enquanto, miccha você pode traduzir como anatma, como não ser. Suponha que eu negue. E uma vez que eu negue cada anatma, o que eu experimento é o vazio, como acontece no sono profundo. E esta também será a experiência se uma pessoa praticar esta negação de anatma na meditação. No sono, anatma é naturalmente negado. Na meditação, eu nego deliberadamente a anatma. Mas quer eu negue a anatma naturalmente, como no sono, ou deliberadamente, como na meditação, minha experiência é apenas o vazio total. Mesmo a palavra Karana Shariram é o nome que o Shastra lhe dá. Mas o chamado Karana Shariram eu experimento apenas como vazio, porque Karana Avastha é um estado onde tudo é indiferenciado, avyaktam, não experienciável. Então eu experimento apenas o vazio. E já que sobra apenas o vazio, Hey Guru, você quer dizer que o vazio é o Atma? Você diz, tudo o que resta é Atma. Eu vejo o resto como vazio. Não experimento mais nada. Este é o problema de muitos meditadores que não estudam as escrituras. Meditar sem o estudo das escrituras levará a pessoa a este beco sem saída. Uma pessoa me disse, Swamiji, eu medito há 12 anos. E agora eu consigo atingir um estado de ausência de pensamentos. Sou especialista nisso. Consigo atingir um estado de ausência de pensamentos. Mas não sei o que vem depois. Porque não vejo nem experimento nada. Pensei que alguma experiência mística viria, mas vejo apenas o vazio. Isso é natural, porque o Atma não vai surgir na meditação. Porque ele não é um anatma que vem e vai. Portanto, todos ficaremos presos se praticarmos meditação sem o estudo das escrituras. É por isso que um professor tradicional nunca introduz a meditação nos estágios iniciais do curso. Muitos me perguntam, você pode ensinar meditação? Quando eu digo que a meditação será ensinada no 6º capítulo da Bhagavad Gita, eles respondem, certo, Swamiji, tudo bem. Quando você chegar ao 6º capítulo, me avise, então eu virei. Muitos buscadores espirituais, infelizmente, estão interessados apenas na meditação. E há alguns professores que tentam ensinar meditação. Essa não é a abordagem védica. O Veda, na Brihadaranyaka Upanishad, diz claramente Shrottavyaha Mantavyaha Nididhyasitavyaha. Vários anos de estudo devem ser necessários antes da meditação. Nunca tente Atma Dhyanam, a meditação vedântica. Se você quiser meditar, faça Manasa Japa ou Manasa Puja, tudo bem. Antes do ensinamento do Guru, você deve praticar Japa mental, recitação mental de versos, Puja mental, como Shiva Manasa Puja. Isso é chamado Upasana Dhyanam, que não é remover os pensamentos. A meditação para remover pensamentos, sem o estudo vedântico, levará o buscador a um beco sem saída. E é a esse beco sem saída que este Shishya se refere. Então, o que ele experimenta? Sarva Abhavan Vina. Eu experimento apenas a ausência de tudo, incluindo pensamentos, que é o vazio. Kinchit Atra Na Pashyami. Eu não experimento nada. E algumas pessoas podem ter algumas experiências místicas. Eles falam sobre Anahata Shabda, um som semelhante a Onkara, etc. Ou algumas pessoas experimentam anéis de luz, variedades de cores, cheiros, formas, etc. E muitas pessoas concluem que isso é Atma. Elas se esquecem de que isso também é apenas um objeto que experimentamos. É uma experiência misteriosa, apresentando um anatma misterioso, aparecendo e desaparecendo. Porque isso também é um objeto que apareceu durante a meditação e desapareceu depois. Assim, toda experiência mística apresenta apenas algum anatma místico. Atma, no entanto, nunca aparecerá ou se apresentará diante de mim, porque eu sou esse Atma.
Portanto, isso deve ficar muito claro. Todos os meditadores devem observar isso. Atra, neste exercício, Panchakosha Viveka. Kinchit na pashyami, eu não vejo nada. Hey Guru, ele está desesperado. Ó Guru, me ajude. Kimu vastu vigneyam asti. Você diz que o que sobra precisa ser conhecido. Vigneyam, precisa ser conhecido. Mas eu não vejo nada restante, além do vazio. Vigneyam kimu vastu asti. O que há para ser conhecido? Significa que não há nada para ser conhecido. Portanto, sva, atmana, atmavipaschita. Isso é quase uma parafrase das palavras do Guru, do shloka anterior. No shloka anterior, Svatmatvena vipaschita está presente. Apenas isso é parafraseado aqui como Sva atmana atmavipaschita. Então, o que há para ser conhecido como eu, o si mesmo? Não é uma pergunta, ele quer dizer, não há nada a ser conhecido. Kim significa Nato Prashnarthe. Que coisa abençoada há para ser conhecida? Não há nada. É por isso que o niilismo do budismo concluiu em Shunyavada. O vazio é a realidade. Muito lamentável. Não é vazio. Parece vazio, porque eu só experimento o vazio. Então, esta é a pergunta desesperada e sincera de um buscador sério. Se ele não for um buscador sério, ele não se incomodará. Para ele, o Vedanta é um hobby. Muitas pessoas estão indo, pessoas ricas estão indo, vizinhos estão indo, então deixe-me ir também, sentar ali e escutar. Portanto, se eu não for um estudante sério, não me incomodo. Mas se eu for sério, essa questão se tornará muito importante. Agora o professor dá a resposta. Shri Guruhu Uvacha. Versos 63 e 64. Satyamuktam tvaya vidvan nipunosi vicharane ahamadi vikaraste tadabhavo yamapyanu sarve yenanubhuyante yasvayam nanubhuyate tamatmanam veditaram vidhi buddhya susukshmaya. Esses dois versos temos que ler juntos, porque gramaticalmente é um conceito. Revidvan. O Guru está apreciando a sinceridade do aluno. Revidvan. Ó estudante inteligente, estudante perspicaz. Tvaya satyam uktam. A verdade foi apresentada por você. O que você disse é verdade. Uma vez que todo anatma é negado, não há nada a ser conhecido. Porque se houver algo a ser conhecido, esse algo será novamente uma coisa conhecida, que será apenas outro anatma. Qualquer coisa conhecida é diferente do conhecedor, atma. Portanto, não há nada a ser conhecido, entre aspas. Você está certo. Nada a ser conhecido como um objeto. Isso está certo. Nipunaha asi vicharane. Você é um especialista em autoindagação. Nipunaha significa especialista ou inteligente. Vicharane, nesta indagação muito sutil. Certo, então o que há para ser conhecido? E o professor diz: quando você diz que há vazio, quando você diz que não há nada, esse nada é revelado ou não? Se o nada não for revelado, então você nunca poderá falar sobre o nada. Se eu fizer uma pergunta, naquele quarto ao lado, há algo ou não? E se uma pessoa disser, há algo, significa que ela foi lá e viu. Só então ela pode dizer, há algo. Se houver outra pessoa que diga, não há nada naquele quarto, eu sei muito bem. Ela só poderá dizer isso se o nada for revelado por sua experiência.
Portanto, para falar sobre a presença ou a ausência de algo, você precisa de um princípio revelador. Sem um princípio revelador, você não pode falar sobre presença ou ausência. Mesmo sobre o nada, você não pode falar, a menos que esse nada seja revelado. Caso contrário, será especulação cega. Então, se o nada tem que ser um fato, o fato do nada tem que ser revelado. E se for revelado, o fato do nada não está correto, porque existe um princípio revelador que revela o nada. Isso significa que existe algo para revelar o nada. Assim, o chamado nada é, na verdade, a presença de algo, que revela a ausência de todo o resto. Portanto, se o nada tem que ser um fato, espero que não sejam apenas palavras. Se o nada tem que ser um fato, significa que existe algo que revela a ausência de todo o resto que chamamos de nada. Eu dou um exemplo. Suponha que uma pessoa diga: Somedi, fui ao salão para assistir à classe e não havia ninguém. Quando ele diz, não havia ninguém, qual o significado de ninguém? Significa não havia ninguém além dele mesmo, que testemunhava a ausência de todos os outros, exceto ele. Portanto, ninguém significa alguém. Quem é esse alguém? O alguém revelador. Da mesma forma, na meditação, se eu chegar a um beco sem saída, um estado sem pensamentos, eu não experimento nada. O Vedanta diz, esse nada é revelado por um princípio chamado consciência. Então, o que experimentamos como nada é, na verdade, a ausência de tudo mais, ou a ausência de cada anatma, permeada pelo atma, a consciência. O vazio na meditação é a ausência de todos os anatmas, permeada pela presença do princípio permeador e revelador, atma, consciência. Então, o vazio é consciência. Portanto, a consciência está presente nesse estado de vazio da mente. Na verdade, ela é a própria reveladora desse vazio. E então diremos, certo, agora entendi a lógica. O vazio é permeado pela consciência. Somente essa consciência revela o vazio. Ótimo. Mas diga-me, como experimentar essa consciência? O Guru responde, você não pode experimentar essa consciência, porque se você experimentar a consciência se tornará um objeto de experiência. E então você se tornaria outra consciência. Haveriam duas consciências. Portanto, você nunca deveria perguntar como experimentar a consciência. Aprenda a acolher o seguinte pensamento. Toda meditação sem pensamentos deve ser seguida por este pensamento final. Qual é o pensamento? Este vazio é iluminado pela consciência. E essa consciência eu nunca posso experimentar, porque essa consciência eu sou. Eu sou o princípio consciência inexperienciável. Assim, sem tentar experimentar nada novo, devo aprender a afirmar: eu sou o revelador da mente vazia e eu sou o revelador da mente pensante também. Mente pensante significa mente cheia de pensamentos. Significado especial. Eu sou o revelador da mente vazia, eu sou o revelador da mente pensante. Eu não sou o vazio, nem sou o pensamento. Eu sou a testemunha do pensamento, que é anatma, e da vacuidade, que também é anatma. Portanto, o nada também é apenas anatma. Então, o que é atma? O revelador desse nada. Quando afirmo eu sou o princípio consciência revelador, esse eu é o eu refinado, Utvampada ou Ahampada Lakshyarthaha. Manubodhya Ahankara Chittani Naham Nachashrotra Dhrive Nachagrana Netre Nachavyoma Bhumirva Tejo Navayus Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. A meditação vedântica requer a repetição dessas palavras na forma de pensamentos. Inicialmente, removemos todos os outros pensamentos, mas depois temos que ter este pensamento, Chidananda Rupaha, Shivoham, Shivoham. À medida que repito mentalmente essas palavras, elas devem se tornar significativas para mim.
devem fazer sentido para mim. Até lá, você tem que continuar fazendo Shravanam, Shravanam, Shravanam. Pode ser necessário muito Shravanam para captar esta mensagem. Como em uma partida de futebol. Às vezes, eles marcam o gol no segundo minuto. Às vezes, apenas no segundo tempo ou na prorrogação. Então, quando marcaremos o gol, não sabemos. Para alguns estudantes, funciona imediatamente. Para outros, leva tempo. Shankaracharya diz que, sempre que esta afirmação fizer sentido, ela é chamada Aparoksha Jnanam. Qual a afirmação? Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. Portanto, o professor diz, Yena. Yena significa somente pela consciência não experienciável. Anubhuyante. São revelados, testemunhados, iluminados, conhecidos, experimentados. O que é conhecido? Sarve, tudo. Tudo significa a presença de tudo, bem como a ausência de tudo. O próprio Shankaracharya explica esse tudo. Aham avidi vikaraha. Vikaraha significa todos os produtos mutáveis. Como o que? Aham adi. Então, neste contexto, Aham se refere a Ahankara, ou Vijnanamaya Kosha. Espero que você se lembre. Em Vijnanamaya Kosha eu disse que é Karta, Bhokta, Ahankara, Jivaha, etc. Então, aqui Aham é igual a Ahankaraha, que é igual Vijnanamaya Kosha. Adi significa etc. Etc. significa Manomaya, Pranamaya, Annamaya. Assim, a presença dos 4 koshas, nos estados de vigília e sonho, é revelada pelo Atma, consciência. Yaha swayam na anubhuyate. E durante o sono, a ausência dos 4 koshas, Vijnanamaya, Manomaya, Pranamaya, Annamaya, e a presença de Anandamaya Kosha, ou Karana Shariram, que é experimentado como nada, é novamente revelado pelo Atma, consciência. Portanto, Acharya diz, Aham Adi Vikaraha, a presença dos 4 koshas na vigília e no sonho, e Tad Abhavam, a ausência dos 4 koshas no sono profundo, Tat Abhavaha Api, significa que a ausência de tudo também é revelada por Ayam Api, esse Atma apenas. Assim, mesmo que Anandamaya Kosha ou Karana Shariram esteja presente, nós experimentamos o Karana Shariram como nada, porque é avyaktam, não manifesto. Em resumo, a presença e a ausência de todos os anatmas são reveladas por esse princípio consciência. E qual é a prova dessa consciência? Sumidhi, eu não a vejo. Lembre-se do meu exemplo. Uma fotografia de tantas pessoas e uma pessoa pergunta, qual é a prova da câmera? Eu não vejo a câmera em lugar algum. A câmera não requer uma prova separada. A própria câmera nunca é fotografada. O Tattvam, que não pode ser fotografado, é chamado de câmera. Similarmente, a consciência onipresente e não experiencial, por causa da qual todas as experiências são possíveis, não requer uma experiência especial para prová-la. Assim, toda experiência é uma prova para eu, a consciência. Espero que você esteja captando o que estou dizendo. É minha sincera esperança. Tente. Ok. Tat Abhavaha significa a ausência dos 4 koshas. Ou, em geral, a presença e ausência de Anatma. Anu significa todos eles. Primeiro eu experimento a presença deles. Então, durante o sono, eu experimento a ausência deles. Yana Anubhuyante. Por meio da consciência, todos estes são continuamente revelados. E Yaha Swayam na Anubhuyate. Tal consciência em si nunca é experimentada em um estado particular. Se alguém diz, Atma é experimentado em um estado místico especial, nós apenas simpatizamos com essa pessoa. Não criticamos, simpatizamos. Nenhuma experiência específica pode revelar o Atma, porque se alguma experiência específica revelasse o Atma,
Então significaria que, através dessa experiência, eu objetifiquei o Atma, que é inobjetificável. E isso é uma contradição em termos. Portanto, yaha svayam na anubhuyate, o que nunca é experimentado, mas que está disponível para reivindicar. E quando devo reivindicar? O primeiro ponto é que devemos reivindicar em Jagradavastha, o estado de vigília. Somente ali o cérebro está funcionando esperançosamente. Porque no sonho não temos vontade. No sono profundo não temos vontade. Em Samadhi, as pessoas removem os pensamentos. Assim, somente em um estado onde o cérebro está funcionando. Tenho que usar o cérebro e afirmar que eu sou o princípio consciência, por causa do qual este pensamento é revelado. Portanto, Atma Gnanam tem que ocorrer no estado de vigília. Com plena consciência devo afirmar, eu sou a consciência. Yaha Swayam na Anubhuyate, aquela consciência que nunca é experimentada como um objeto. Tam Atmanam, aquela consciência, Meditaram, que é a reveladora de tudo. Literalmente significa a conhecedora de tudo. Vidhi, que você saiba. Novamente, saber significa aprender a assumir. Bodhya, com um intelecto funcional. Não transcenda o intelecto. Muitos pensam que o autoconhecimento vem depois de transcender o intelecto. Sublinhe a palavra Bodhya, com um intelecto funcional que você saiba. E que tipo de intelecto? Susukshmaya, um intelecto sutil. Porque você deve assumir sem objetificação, sem buscar uma nova experiência. Você deve assumir, eu sou a consciência, sempre disponível. Mas veremos na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti